Sexo anal é pecado? Eu vou responder essa pergunta neste vídeo com todo cuidado, carinho e honestidade, e principalmente com todo o temor que o tema merece. Eu procurei aqui no YouTube aí vários vídeos que falassem sobre o tema e eu não encontrei nenhum vídeo sequer que desse uma resposta honesta e bíblica sobre o assunto. Quero deixar bem claro também que a minha resposta nesse vídeo é direcionada aos casados, tá? Fique bem claro aqui que toda forma de relação sexual fora do casamento é pecado. Seja ela uma relação extraconjugal ou relação sexual antes do casamento, tá? Isso é pecado. A relação sexual é um presente de Deus para os casados, tá? Vamos lá, após a vinheta eu vou te dar a resposta. Muito bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deixa seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação deste canal, um canal fresquinho, acabei de criar esse canal justamente para preencher um espaço, uma lacuna que existe aqui no YouTube. Canais que falam sobre casamento de forma séria, honesta e bíblica. Tá? Então o intuito deste canal é ajudar você com informação bíblica para a saúde do seu casamento. E assim, promover um casamento saudável, duradouro, abençoado e principalmente evitando que casais se divorciem por conta de informação. Quando você tem informação, você consegue lutar melhor pelo seu casamento, tá? Vamos lá, vamos falar então sobre esse tema. Sexo anal é pecado? Um fato que eu posso constatar é que sexo anal é um tabu entre os cristãos. Nós evangélicos temos dificuldade de falar sobre isso dentro da igreja, porque são temas polêmicos e muitas vezes a igreja nem quer se envolver com esses temas, tá? Por outro lado, eu vejo também pastores criando regras que a Bíblia não cria. Tá? E aqui tem que partir um princípio, as pessoas têm que entender também que é o seguinte, ó, nós não temos autorização de Deus para proibir aquilo que a Bíblia libera e também não temos autorização de Deus para liberar aquilo que a Bíblia proíbe. Então, se você quer saber se sexo anal é pecado ou não, você precisa buscar nas escrituras e foi isso que eu fiz, tá? E lá eu não encontrei nenhum versículo que proíba a prática do sexo anal. Absolutamente nenhum versículo que fale diretamente se é proibido ou não. Pelo contrário, lá em 1 Pedro 3,7 diz assim, ó, maridos, coabitai com vossas esposas com entendimento. Então o que eu posso tirar disso, tá? Preste bem atenção. Se não existe nenhuma passagem bíblica que proíbe a relação sexual anal entre os casados, isso também se aplica ao sexo oral, eu encontrei um versículo que diz que os maridos devem coabitar com suas esposas com entendimento. Ou seja, se há um entendimento entre o casal, tá tudo certo. Entendem? Se há o consentimento, se a esposa quer fazer, ó, às vezes a esposa é quem quer fazer e o marido não quer, porque às vezes o marido entende que é pecado, então não tem que fazer. Mas se há um entendimento entre os dois ali, não há nenhum problema, Aí as pessoas vão inventar que, mas a Bíblia condena a sodomia. Bom, vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que é sodomia, e eu fui buscar aqui um texto que explica a origem da palavra sodomia e diz o seguinte, ó, sodomia vem do nome da cidade de Sodoma, na antiga Palestina, onde predominavam os vícios sexuais. Sodomia é o coito anal entre homens, com crianças se denomina pederastia, tá? Então vamos lá, ficou muito claro agora aqui, nessa definição, que sodomia, ela vem do nome da cidade de Sodoma. Sodoma ficou muito conhecida pela prática da relação sexual entre homens, homem com homem, mulher com mulher, tá? Então por isso acabou para se identificar esse tipo de relação, criou-se o termo sodomia. E lá em 1 Coríntios 6, 9, 10, a Bíblia diz o seguinte, ela vai citar lá, ó, 1 Coríntios 6, 9, diz o seguinte, ó, não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Ora, Adriana, então é proibido. A Bíblia está falando da sodomia. Mas entenda uma coisa, ó, sodomia é a relação, é o coito anal entre homens, tá? É muito específico. E aqui Paulo, ele, ó, se você pegar aqui com cuidado, você vai ver que Paulo está falando, ó, nem os adúlteros, tá? Nem os efeminados e nem os sodomitas.
Aqui fica muito claro que Paulo está fazendo aqui uma justaposição entre o homossexual passivo e o ativo. Tá? Quando ele diz aqui, ó, nem os efeminados, homossexual passivo, e nem os sodomitas, homossexual ativo, herdarão o reino de Deus. Não é a relação anal entre os casados. Isso aqui é uma interpretação de texto e um contexto da forma como isso foi escrito, fica muito claro, tá? Então, sodomia não é a relação anal entre homem e mulher, homem com homem, tá? É apenas entre homens. É o coito anal entre homens. Então, não há nenhuma proibição bíblica para a relação sexual anal entre marido e mulher. Agora, tem que ficar bem claro que coabitar com as vossas esposas com entendimento quer dizer que, se houver o consenso, a esposa não é obrigada a ter relação sexual anal com seu marido se ela não quiser. Tá? Igualmente, às vezes a esposa entende, assistiu o vídeo agora, entende que não é pecado e quer experimentar ou gosta de fazer, mas o marido não quer fazer porque na cabeça dele é pecado, então se você força, é pecado. Tá? Então tem que haver um entendimento entre o casal. Agora que fique bem claro, biblicamente não há nenhuma proibição quanto ao sexo anal entre os casados. Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. Mas entre o casal, se houver entendimento, está tudo certo. Então, se você tem algum fardo quanto a isso, esse fardo acaba aqui, tá? E que essas informações que eu trouxe para você, que sirva para você ensinar outras pessoas, não para você também falar do seu relacionamento para as outras pessoas, tá? A sua intimidade, a intimidade do casal é de vocês, não é de mais ninguém. Mas é importante que você saiba os princípios bíblicos para isso, para que você não seja enganado por falsas doutrinas, tá? Mas lembre-se, gente, nada forçado, nada de obrigação, tá? Se está em comum acordo, está tudo certo. O sexo é uma bênção para o casal. Aproveite dessa bênção. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.